Olá, estamos aqui para começar o nosso workshop e eu gostaria de começar dando as boas-vindas para vocês. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer vocês terem aceitado o meu convite para participar desse workshop. Então, é um workshop que foi preparado, com muito carinho, porque nas minhas pesquisas sobre a surdez, sobre a língua de sinais, tenho pesquisado muito sobre a questão da língua de sinais, de tradução e interpretação, também das questões da cultura do surdo e até mesmo uma preocupação que tem sido, que tem permeado muito a minha mente é a questão dos surdos indígenas. Se já é difícil a gente ensinar para o surdo, que nasceu aqui dentro da comunidade, que não é indígena, Imagina o surdo indígena que tem uma língua indígena, que muitas das vezes essa língua ela já está se perdendo. Muitas tribos, muitas etnias não têm conservado as suas línguas e estão perdendo com o tempo, Vai-se um pouco da cultura e vai também a língua. Imagina um surdo índio, que nasce numa cultura totalmente diferente da nossa, não tem como ele aprender, ele absorver a Libras, a Libras que foi criada e é desenvolvida aqui no nosso meio urbano. Então, é uma outra preocupação, é tema para muitas pesquisas, E eu tenho lido muito as pesquisas da Shirley Villalva, que é uma das doutoras surdas, que pesquisa essa questão das línguas indígenas, principalmente do Mato Grosso, Suas pesquisas são maravilhosas. E eu também tenho me atentado muito para essa questão, até porque eu também tenho estudado muito a questão da escrita de sinais. Então, quando eu fico pensando, será que existe uma língua de sinais para toda etnia? Cada etnia indígena deveria ter a sua língua de sinais. E ainda depois pensar em como grafar essa língua, Porque é um outro processo. Então, são temas para futuros workshops também, Mas são temas que têm me chamado muita atenção nesses tempos e eu tenho pesquisado bastante, lido muita coisa sobre isso. Mas tá. Nosso workshop, que tem por tema surdo, como me comunicar com ele, ele surgiu da necessidade que eu vejo, e também isso é fruto das minhas pesquisas, as pessoas com a grande preocupação de como se comunicar com surdos. Algumas delas se sentem até constrangidas quando encontram com surdo e não sabem como se comunicar com ele. Então, eu queria que com esse workshop você quebrasse esse medo, quebrasse esse mito, de que como que eu vou chegar perto do surdo, não vou conseguir comunicar com ele nunca. Claro que vai, mas é claro que isso demanda o quê? Um aprendizado, um estudo. A gente precisa conhecer a cultura do surdo, precisamos conhecer principalmente a língua do surdo, porque ele tem a sua língua própria, ele tem a sua cultura própria. Então foi por isso que eu criei esse workshop, para que nesses 3 dias a gente pudesse estar trabalhando um pouco sobre isso. Como me comunicar com o surdo? Ah, tá, eu sei que a Libras é a língua de sinais brasileira, que é a língua usada para a gente comunicar com a comunidade surda aqui no Brasil, mas como que eu vou aprender essa língua? Não tem lugares específicos que ensinam, que dão curso, realmente não tem. Mas a gente sabe assim, tem muito curso pela internet, o INES tem muita coisa boa, muitas videoaulas, enfim, hoje tem várias oportunidades e várias maneiras da gente aprender a Libras, mas a gente precisa entender que aprender uma outra língua requer de nós o quê? Um método apropriado, requer de nós disciplina, envolvimento, a gente tem que se envolver realmente com essa língua, a gente tem que ultrapassar as dificuldades que se apresentam para aprender qualquer língua, seja ela oral ou seja ela uma língua visual espacial, como é o caso da Libras. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é conhecer os surdos. Hoje ainda existe muita confusão ainda, se chama o surdo de deficiente auditivo, se chama ele de mudinho, de surdinho, vários estereótipos ou várias nomenclaturas ao longo do tempo foram surgindo para denominar essa pessoa. Mas a surdez, na realidade, ela precisa ser vista por 2 concepções, a concepção clínica e a concepção socioantropológica. Para nós que estudamos a Libras e que
reconhecemos o surdo como um diferente cultural ou como uma pessoa com um diferencial linguístico, nós vamos preferir sempre chamar esse surdo de surdo. E ele se orgulha de ser chamado de surdo. Mas então, quem é o deficiente auditivo? O deficiente auditivo é aquela pessoa que ela tem um resíduo auditivo, ela usando um aparelho, ela poderá assim ter uma percepção melhor do som, né? Mas é importante a gente deixar claro que os aparelhos auditivos, eles apenas amplificam o som, eles aumentam o som, ele faz o papel de uma caixa acústica. Quando a gente vai fazer um show ou alguma apresentação que a gente vai usar o microfone, geralmente a gente pega o microfone, a pessoa que está lá na mesa de som vai regulando o volume, né? E a gente até precisa tomar cuidado, porque se ficar muito de frente para a caixa, dá a tão chamada microfonia, que é aquela coisa que dá um nervoso na gente, aquele barulho. Agora imagina o surdo com um aparelho parecido com essa caixa de som colocado no seu ouvido, né? Essa pessoa que tem a deficiência auditiva, que tem dificuldade, que tem alguns resíduos ainda da audição, mas que não consegue captar todos os sons, como o barulho de uma buzina, o barulho do som de um motor de avião, enfim. Então, quando ele usa esse aparelho, o aparelho vai amplificar. Então, ele recebe esse som, ele vai captar esse som com a ajuda do aparelho que vai aumentar esse som. Mas que muitas das vezes pode vir com ruídos, outros barulhos que vai captar e que às vezes essa mensagem não chega tão clara para essa pessoa com essa deficiência auditiva. Então, para a gente entender bem, o surdo é aquele que se denomina como uma pessoa, um indivíduo com uma cultura própria, com uma língua própria e que basicamente utiliza a língua de sinais para se comunicar. O deficiente auditivo é aquela pessoa que tem resíduo auditivo e que ele utiliza o aparelho para que ele amplifique o som, mas ele fala, né, ele se comunica oralmente e com o aparelho ele consegue então captar os sons externos e assim ele consegue se comunicar oralmente. Então, a esse a gente denomina deficiente auditivo. Não quer dizer que a pessoa que usa aparelho com deficiente auditivo também não possa se utilizar da Libras. Pode, mas a maioria deles opta por utilizar a língua oral, né? Então, aí dentro dessa deficiência auditiva, aí agora na visão clínica, nós teríamos então o surdo e o deficiente auditivo dentro dessa questão clínica. Mas para nós, estudantes da Libras, o interessante para nós é ver esse surdo como uma pessoa na visão socioantropológica. O que é isso? Uma pessoa que tem uma cultura própria, que tem uma língua própria, como é o caso do surdo. Então, nesse primeiro momento, é importante você entender isso, a concepção de surdez, né? E a qual concepção você está atrelado para que você possa, assim, desmistificar a questão da importância, então, da língua de sinais. Porque enquanto a gente continuar vendo o surdo como um deficiente, como aquele que a gente precisa normatizar, que a gente precisa curar, você não vai valorizar a cultura dele e muito menos a língua de sinais. E é por isso que muitas pessoas acham complicado, acham difícil aprender a língua de sinais, né? E algumas até nem acreditam que isso seja uma língua. Muita gente diz que é apenas gestos, são apenas mímicas, mas não é. A língua de sinais, ela é uma língua completa e ela atende o status linguístico porque ela tem semântica, pragmática, morfologia, fonologia e sintaxe. Os 5 níveis, né, que qualquer língua precisa ter para ser reconhecida como língua. E também, ao contrário do que se acreditava há muitos anos atrás, a Libras não é uma língua ágrafa. Já existe a escrita de sinais, já existem sistemas para se grafar essa língua, né, que é o chamado a escrita de sinais. Nós temos o Sign Write, que são alguns sistemas, né, que conseguem então descrever os sinais na forma escrita. E que se o surdo tiver acesso a esse aprendizado dessa escrita de sinais, facilitará muito o seu aprendizado também na leitura e na escrita da língua portuguesa. Porque o surdo precisa conhecer a sinalização, sim, dos sinais, da língua de sinais, mas ele precisa também aprender a ler esses sinais de forma grafada, né? E a escrever também, o que vai ajudar ele muito mais a memorizar
os conteúdos, ok? Então, nesse primeiro momento, nós trabalhamos isso, conhecer a surdez e entender um pouco essas duas concepções, tá? Então, agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre a Libras. A Libras como direito dos surdos brasileiros, era um direito linguístico, né? E o surdo brasileiro, ele tem essa garantia na lei. Existe a Lei 10.436, né, que reconhece a língua brasileira de sinais como o meio de comunicação para a comunidade surda. Então, é através da Libras, né, que o surdo vai conseguir ter conhecimento de mundo. Então, o decreto 5626 vem então fazer o quê? Regulamentar a Lei 10.436, que é a Lei da Libras, para garantir ao surdo que o seu aprendizado fosse de uma forma bilíngue, mas que estivesse permeando o seu conhecimento, os seus estudos através da língua de sinais, por ser a sua primeira língua, como a gente chama, por ser a sua L1. Então, o surdo tem esse direito linguístico através da Lei 10.436, regulamentada pelo Decreto 5626. E é muito importante para você que quer se comunicar com o surdo, conhecer um pouco mais sobre a legislação, principalmente sobre a Lei 10.436, conhecer também sobre a Lei Brasileira de Inclusão, saber um pouco mais sobre a Lei do Intérprete de Libras também, que é a lei que oficializa e reconhece também, né, a profissão do tradutor intérprete de Libras. Nós vamos ver mais à frente sobre essa questão de tradução, de interpretação, sobre a questão dos profissionais que atuam também com surdos, que é o instrutor surdo, é o tradutor intérprete de Libras, é o professor de Libras. Então é muito importante também a gente conhecer esses profissionais, né, que se capacitam, que fazem uma formação específica para trabalhar com surdos. Nós temos, às vezes, um professor bilíngue, que é um professor que ele é formado na língua portuguesa e na língua brasileira de sinais, ou que ele fez uma licenciatura em letras libras, né, que ficou habilitado, então, a trabalhar com esse surdo, com as duas línguas. Mas nós não podemos pensar em Libras ou no surdo só no contexto educacional. Então, através desse workshop, eu quero conversar com vocês também sobre o surdo nos outros contextos, né? Fala-se muito hoje da inclusão do surdo, mas da inclusão escolar, a inclusão educacional. Mas o surdo precisa ser incluído nos outros espaços. Há muitos outros espaços onde o surdo ainda se encontra excluído. Então, o surdo, por ter a Libras, né, garantida por lei, por ser um direito que ele tem, um direito legal, um direito legitimado pela legislação, ele precisa, então, ter acesso aos lugares através da sua língua, né? E isso não é o que acontece na realidade. Então, por isso a importância de toda a sociedade conhecer a Libras. Ah, mas eu não gosto de sinais. Ah, mas eu não tenho dom para... Não é questão de dom, é questão de realmente um aprendizado, de uma aquisição de uma nova língua, né? A gente vê muita gente que tem vontade de aprender o inglês, né? Porque é considerado uma língua universal. Mas quando a gente pensa na questão do surdo como indivíduo, enquanto pessoa que precisa ser inserida na comunidade, na sociedade de uma forma geral, em todos os espaços, nós precisamos pensar também nessa inclusão social do surdo. Então, para isso, nós precisamos entender e aceitar e reconhecer a Libras como língua. Por isso a importância de estudar mais, de conhecer mais dessa língua, sabendo que, como eu disse, ela possui os 5 níveis de uma língua, que é o requisito para se reconhecer uma língua. Então, a língua brasileira de sinais, a Libras, ela contempla esses 5 níveis, que é o semântico, o pragmático, a sintaxe, a morfologia e a fonologia. Dentro da Libras, nós vamos encontrar esses 5 níveis linguísticos. E é por isso que a gente precisa conhecer como é essa língua. Como é o aspecto linguístico da língua brasileira de sinais. Nós sempre começamos, quando estamos ensinando Libras, que ela possui 5 parâmetros, que é a configuração de mão,
a orientação dessa palma da mão, o ponto de articulação, o movimento e a expressão facial e corporal. Esses são os 5 parâmetros. Então, os aspectos linguísticos da Libras, eles podem ser resumidos nesses 5 parâmetros, que é a configuração de mão, o ponto de articulação, a orientação da palma da mão, o movimento e a expressão facial e corporal. E sobre isso eu quero falar, quero apresentar para vocês bem rápido esses 5 parâmetros. Quando a gente vai fazer um sinal, a primeira coisa que a gente pensa é na configuração de mão. Então, já que nós estamos falando de aprender a língua brasileira de sinais, eu gostaria de ensinar para você, então, o sinal de aprender. E começando, mostrando para você os 5 parâmetros que constituem, então, este sinal. Então, a configuração de mão, que é o primeiro parâmetro, é esta configuração de mão, Você vai colocar vai fazer essa configuração de mão, Qual é o ponto de articulação? Vai ser aqui na sua testa, então na frente da testa, não é encostado, Na frente da testa. Então, a configuração de mão é esta. O ponto de articulação é na frente da testa. Qual é o movimento? De abrir e fechar, esse é o movimento, E a orientação também da palma da mão. A palma da mão está voltada para baixo, então não é virada para frente da minha testa, não é para cima, não é para o lado, ela fica assim, a palma da mão vai ficar para baixo. Então, vamos de novo. A configuração de mão é esta, com o ponto de articulação na frente da minha testa, a palma da mão voltada para baixo, o movimento de abrir e fechar, e é uma expressão facial neutra. Aprender. Então, se eu estou dizendo que eu quero aprender muita coisa, aí eu já vou fazer esse movimento. Então, viram? Nesse simples sinal que eu acabei de fazer, que é o sinal de aprender, você viu aqui, então, os 5 parâmetros. Todo sinal tem que estar enquadrado para que o sinal seja feito da forma certa. Ele precisa o quê? Atender os 5 parâmetros. Uma outra coisa também que existe dentro dos aspectos linguísticos da Libras é o chamado classificadores, que o sinal é o C e o L, sinal de classificador. Os classificadores, eles servem para quê? Para deixar mais claro para o surdo aquilo que está acontecendo. Então, o surdo ele é muito imagético, ele é muito visual. O surdo percebe o mundo através da visão, ao contrário de nós ouvintes, que percebemos através da nossa audição. O surdo, então, vai absorver todas as informações, através de quê? Da visão. Então, por isso, o surdo praticamente desenha aquilo que ele está vendo. Então, a língua brasileira de sinais, ela é uma língua visual espacial por isso. Então, suponhamos que o surdo quer nos mostrar que ele passou pela rua e ele passou por uma pessoa na rua. Ele simplesmente faz isso. Ele passou por uma pessoa na rua. Ele encontrou 2 pessoas, ele passou por 2 pessoas. Então, ele tem essas formas de exemplificar e detalhar as coisas que ele vê. Então, por exemplo, se o surdo quer fazer o sinal de um vaso, ele vai fazer isso aqui, Ele faz o molde do vaso. Se ele quer dizer, pegou um balde, ele vai fazer esse movimento como se ele estivesse pegando na alça de um balde. Se é um balde pequeno, ele faz isso. Então, tudo do surdo é bem esmiuçadinho, é bem explicadinho, e ele faz isso através de quê? Dos classificadores. Então, classificadores de pessoas andando, você pode ser feito dessa forma, pode ser feito desta forma, Essas são as maneiras com que se usa o classificador. Então, uma pessoa andando, uma pessoa andando. Certo? Então, dentro da Libras também nós temos os classificadores, que o nome já está dizendo, vai classificar e especificar objetos, coisas e pessoas. E muitas das vezes o surdo na maioria das vezes na comunicação do surdo, ele usa muito mais classificadores do que sinais. Por quê? Mesmo que ele está conversando com uma pessoa que não saiba Libras, os classificadores que ele usa acaba favorecendo o entendimento e a compreensão da outra pessoa. Então, os classificadores é algo muito importante dentro da língua
Brasileira de Sinais. Então, nós vimos aqui que a Libras ela é um direito dos surdos brasileiros e nós temos que garantir a esse surdo que nos espaços aonde ele vai transitar, aonde ele vai, né, ele possa encontrar então essa acessibilidade, que é o que a gente diz. E quando a gente pensa em acessibilidade para o surdo hoje, a gente pensa na figura do intérprete, a gente pensa no uso da questão da língua de sinais. Então, se ele vai no congresso, se ele vai assistir uma palestra, precisa ter o intérprete, que é esta acessibilidade que ele vai ter. Mas há muitos lugares onde não tem. Se ele vai no hospital, se ele vai no banco, se ele chega na rodoviária, se ele chega no aeroporto, não tem. Esses espaços, basicamente, não tem intérpretes. Hoje a gente vê a figura do intérprete mais no espaço educacional. E é como eu falei, nós temos que promover, nós temos que entender que a legislação garante ao surdo a inclusão dele em todos os espaços, e não só na escola, não só no espaço educacional. Por isso, o certo seria que toda a sociedade, que todos os lugares soubessem pelo menos o mínimo da Libras, pelo menos saber dizer oi, dizer bom dia, dizer boa tarde, dizer boa noite, tchau, pelo menos o básico, né? Não estou dizendo que todos têm que se tornar intérpretes de Libras ou que todos vão se tornar professores de Libras. O que eu estou dizendo é que nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, deveríamos estar preparados para pelo menos saber se comunicar o básico, né, com esse surdo. E isso só por meio da língua brasileira de sinais, que não é um bicho de sete cabeças como a gente pensa. Não digo que é fácil, porque aprender o idioma não é fácil. Você tem que entender todo o contexto daquela língua, entender a gramática, entender muitas coisas. Mas não é algo impossível. É algo que, se a gente tiver uma predisposição, o nosso cérebro já está pronto para isso. Os estudiosos, né, os neurocientistas, eles costumam, e neurolinguistas também, né, eles costumam dizer que o nosso cérebro ele já está predisposto para aprender qualquer coisa. E isso inclui aprender um idioma também. Então, só que isso tem que ser feito de uma forma natural. É uma aquisição natural por meio de um aprendizado com uma metodologia que nos faça desenvolver essa língua e o aprendizado dessa língua através de uma forma natural, ok? Olá, meu nome é Josimari. Meu sinal é esse. Eu tenho 49 anos, sou casada, tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. A minha formação é em pedagogia, pós-graduação em psicopedagogia, pós em Libras e também pós-graduação em tradução e interpretação em Libras. Eu comecei a ensinar surdos em 2009, lá na cidade de Cerejeiras.
o sinal é esse. Eu trabalho atualmente na Universidade Federal de Rondônia como tradutora e intérprete de Libras. Também sou professora. E eu quero muito ensinar vocês a língua brasileira de sinais. Vamos? Espero que vocês tenham gostado da atividade. Com essa atividade, o objetivo foi mostrar para vocês o método que eu mencionei durante a nossa apresentação aqui, que com um método natural, onde você fica exposto à língua, né, você consegue assimilar assim então a língua de uma forma natural. Foi o que aconteceu com essa atividade que vocês acabaram de fazer. Primeiramente, vocês viram um vídeo sinalizado, não tinha tradução, não tinha interpretação, nada, não tinha legenda. Com certeza você ficou tentando adivinhar ou entender o que estava sendo comunicado ali. Talvez alguns ficaram meio angustiados e nervosos porque não estavam conseguindo entender nada. Se você nunca teve uma experiência ou contato com a Libras, isso é normal. Você que talvez já fez um curso básico, algum curso, deve ter tentado lembrar de algum sinal ou deve ter até reconhecido algum sinal que foi feito, né? Então essa é uma experiência para mostrar para você que para se aprender a Libras, você precisa simplesmente começar a ter contato com ela. Realmente, como eu disse, né? Estar imerso, ser imerso nessa língua e aí então começar a mergulhar para descobrir os segredos, né, fascinantes dessa língua. Então, essa atividade vocês viram a sinalização primeiro, sem nenhuma interpretação, depois uma sinalização já com uma interpretação de voz simultânea e logo em seguida você viu um vídeo novamente sem nenhuma interpretação. Então, com certeza, na terceira vez que você viu a sinalização, depois de ter visto ela com a interpretação em voz, você deve ter tentado traduzir, interpretar ali os sinais, né, na sequência. E isso funciona. Então, fica a dica desse método, né, de você, quando começar a estudar a Libras, praticar esse método de assistir vídeos em Libras sinalizados, sem a interpretação, depois assistir com a interpretação e depois tentar também você mesmo interpretar aquela sinalização. Mas eu gostaria ainda de trazer para vocês, para você ter uma noção de que você aprendeu vários sinais ao assistir essa sinalização que foi feita. O primeiro sinal foi o de nome, né, que é este sinal aqui, onde a gente utiliza para tanto fazer a pergunta do nome, como também ao mesmo tempo apresentar o nosso nome. Então fica assim, esse aqui é o sinal de nome. Quando eu quero perguntar para alguém o nome, eu faço esse sinal, uma expressão, querendo, como se eu estivesse dizendo, qual é o seu nome? E quando eu estou apresentando o meu nome, eu faço voltado para mim. Então, aqui, meu nome, e quando eu quero perguntar, o seu nome, faço uma expressão de pergunta. Também eu fiz o sinal de idade, que é este sinal aqui. Faço esse sinal que significa qual a sua idade. E em seguida, então, eu mostrei o número, que é a numeração que representa a minha idade, que é 49. Ou seja, você aprendeu o número 4 e o número 9, e automaticamente vai fazer o número 49. Também, na sinalização, eu mostrei para vocês também a questão do verbo ter. Tenho, né, quando eu disse que eu tinha 3 filhos, então esse aqui é o verbo ter. Na Libras é uma coisa interessante que o verbo ele vem sempre no infinitivo, ter. Então não importa se eu estivesse falando que no passado eu tinha 3 alguma coisa, no caso, no passado eu tinha 3 casas. Então quando eu fiz passado, eu já fiz, já dei a indicação de que eu estou dizendo de uma coisa que eu tinha, que eu tive. Mas o sinal permaneceu do mesmo jeito. Porque os verbos na Libras, eles ficam sempre no infinitivo. Então, eu fiz esse sinal para dizer que eu tinha 3 filhos. Tenho 3 filhos, que é isso, assim que fica na interpretação. Também eu mostrei, então, o sinal de que eu tenho 3, né, que seria esse sinal de quantidade, 3.
fiz o sinal de filhos, vocês puderam ver lá, e aí eu fui fazer a explicação desses 3 filhos. 2 são mulheres, né? Meninas, e um é menino. Então eu fiz o sinal de 3, quantidade, e depois fui especificar o gênero dos meus filhos, dizendo que eu tinha 2 meninas e que eu tinha um menino. Então este é o sinal para homem, né? E esse aqui é o sinal para mulher. Então eu estava ali explicando então qual era o gênero dos meus filhos, né? Desses 3 filhos que eu tinha. Eu também fiz o sinal de formada, né? Ou formação. Nós temos que ter cuidado, porque se eu fizer assim, é torcer, né? Literalmente como se é o verbo torcer, torcer roupa. Agora, quando eu faço assim, esse movimento mais leve, é a ideia de que eu estou pegando o canudo, né? Estou pegando o diploma. Então, formação, formado, né? Então pode ser interpretado dependendo do contexto como formação ou formado ou formatura. Então eu fiz ali que eu tenho a minha formação em pedagogia, né? Que esse sinal aqui também ele serve para pedagogo ou pedagogia, vai depender do contexto. Se você estiver falando que você é formado em pedagogia, ou se você quiser dizer que você é um pedagogo, vai usar o mesmo sinal. Então vai depender do contexto. Também eu fiz o sinal de pós, né? Então esse aqui é o sinal para pós-graduação, e aí eu fui especificar as pós-graduações que eu tenho. A primeira foi essa, que é a pós de psicopedagogia, né? Interessante, porque lembram que esse aqui era o sinal de pedagogia? Este aqui é o sinal de psicologia. Então, eu unindo as 2 configurações de mão, eu tenho o sinal de psicopedagogia, que foi uma das pós que eu mostrei. Depois eu mostrei também que eu tinha pós em tradução e interpretação de Libras. Né? Interessante também que aqui pode ser tradutor, intérprete de Libras, ou após, né, para dizer a formação de tradução e interpretação de Libras. Então vai depender do contexto. Vejam que o mesmo sinal eu posso utilizar ele de forma diferenciada, ou melhor, em contextos diferenciados. Também eu mostrei que além da pós de tradução, tinha também a pós de Libras, né? Porque na realidade eu tenho formação tanto para ser professora, que é a pós em Libras, que me dá então a prerrogativa para ser professora da disciplina de Libras, ministrar cursos de Libras, e também eu tenho a pós de tradução e interpretação, que é o que me dá a prerrogativa para ser tradutora e intérprete de Libras. Também na nossa atividade, eu também mostrei o sinal de cidade, quando eu disse, né, que eu comecei a ensinar os surdos na cidade de Cerejeiras. Então esse aqui é o sinal de cidade, e aí eu soletrei o nome da de Cerejeiras. É o C, o E, o R, o E, o J, o E, o I, o R, o A e o S. A cidade de Cerejeiras foi onde eu comecei a ensinar surdos. E aí logo na sequência eu fiz o sinal da cidade. Então este aqui é o sinal de Cerejeiras, que é a cidade onde eu comecei a ensinar surdos. E aí eu tinha falado então que eu comecei. Então esse aqui é o sinal de começar, né, do verbo começar. Então comecei. E o verbo ensinar, que é esse aqui também. Lembram que eu disse que o verbo sempre fica no infinitivo. Então eu disse, eu comecei a ensinar. Então o verbo começar, o verbo ensinar. E aí eu fiz o sinal de surdo, que eu disse que eu comecei a ensinar surdos. Eu fiz aqui o sinal de surdos. Fiz o ano que eu comecei a ensinar os surdos, que foi o ano de 2009. Então, aqui você também aprendeu o número 2, aprendeu o número 0 e novamente você viu o 9 que eu tinha usado lá na minha idade, que era 49. Então, você aprendeu 2009. Assim que a gente faz a numeração em libras. Além disso, eu falei, então, deixa eu ver aqui na minha colinha, né, que eu comecei Aí que eu falei que eu também trabalhava, né? Eu trabalho na Universidade Federal. Então, olha aqui o verbo trabalhar, né? E a Universidade Federal de Rondônia, o sinal é esse, porque o logotipo
da, da universidade é uma estrela. Então, os surdos fizeram este sinal, né? Convencionaram esse sinal para a Universidade Federal que faz nos lembrar da estrela. Então, eu falei que eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia, né? Aí, novamente, eu falei que eu trabalhava como tradutora, intérprete de Libras, e eu disse também que que eu sou professora. Aí eu fiz este sinal, que é o sinal de professora, né? E terminei a sinalização dizendo que eu quero, né? Aí eu trouxe o verbo querer. Olha, eu quero ensinar vocês, né? Aí eu fiz o ensinar de novo e o vocês, porque esse aqui é o sinal de você. Como eu estava falando vocês, eu fiz este sinal, vocês, a língua brasileira de sinais. Então, gente, se você parar para pensar e contar, nessa sinalização que eu fiz para você, você aprendeu vários sinais, mas de uma forma natural, porque como eu falei, se você assistir novamente a sinalização sem nenhuma interpretação ou legenda, você consegue identificar os sinais que foram feitos, sem eu ter dado para você uma lista de sinais antes de você ver a sinalização. Então, essa é a dica que eu deixo para você, um método que realmente funciona para quem quer aprender a Libras, para quem quer se desenvolver, para quem quer conseguir uma fluência. É essa imersão natural, né, na Libras, sem ter que decorar sinais. Você olha na primeira vez, não entende nada, mas depois você consegue então já identificar um sinal aqui, um sinal ali, e toda vez que você vê esses sinais que você viu hoje pela primeira vez, talvez, você vai se lembrar do significado dele. E esse é o segredo para aprender a Libras. É você entender a Libras pela Libras. Então eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. Espero que você tenha aprendido muita coisa sobre a questão da surdez, aprendido sobre os erros que a gente comete quando está aprendendo a Libras e principalmente que você tenha guardado as dicas que eu dei para como desenvolver uma fluência na língua brasileira de sinais. E eu espero mesmo de coração que todo esse ensino, né, que todo esse aprendizado que eu estou aqui compartilhando com você, do que eu já aprendi na minha experiência, do que eu venho aprendendo, porque a cada dia eu aprendo mais sobre essa língua, sobre a cultura do surdo, e cada dia eu me fico mais fascinada e me impressiono mais com essa língua que é riquíssima, né? E eu espero então que isso também contribua para você conseguir de uma vez por todas aprender a como se comunicar com o surdo. O surdo precisa que nós possamos nos sensibilizar mais com a situação dele, lembrar que esse surdo precisa de uma comunicação onde ele vai, precisa de uma acessibilidade. E eu espero que você, né, se sensibilize a ponto de desejar aprender esta língua para se comunicar com o surdo. E eu vou dizer para você uma coisa, a Libras, ela é tão fascinante que ela muda a nossa vida, não só a nossa, mas muda a vida do surdo também. Mas a partir do momento que você começa a adquirir essa língua, a aprender essa língua, você se transforma como pessoa e também consegue transformar a vida de outra pessoa, a vida de um surdo, que precisa tanto dessa acessibilidade, que precisa tanto de pessoas que possam se comunicar com ele, para que ele possa assim, se sentir inserido na sociedade e incluído de uma forma geral. Então eu espero você no nosso próximo encontro, né, para que você possa continuar aprendendo mais sobre essa língua maravilhosa e sobre o segredo de como se comunicar com o surdo. Muito obrigada pela sua atenção.